A grande questão em relação ao ser humano é que a Bíblia diz que Deus criou o homem bom. Nós temos essa afirmação lá no livro de Gênesis, né? Quando Deus terminou a sua obra, ele diz que tudo era... Como é que é? Mas ele falou que era só bom? Que tudo era muito bom. Então Deus não criou o homem com a natureza pecaminosa. Mas quando o homem, né, o ser humano, eu não estou falando especificamente de Eva ou de Adão, mas quando Adão atende à proposta satânica de desobedecer a Deus, houve um impacto tão profundo na natureza humana que nós chamamos isso na teologia de queda. O homem caiu, o homem saiu daquela natureza perfeita, criada por Deus para a adoração e para o serviço dedicado a Ele, e essa natureza é modificada pelo pecado. Essa queda foi algo tão radical, essa queda foi algo tão drástico, que o homem se tornou incapaz de por si só desejar as coisas de Deus. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui, porque eu não quero constrangê-los. Mas quem é de nós que não sente desejo de praticar um pecadozinho? Eu vou ficar até de olho fechado e te aconselho que fique também, viu? Para que você não veja nem as reações. A realidade é que todos nós. Por quê? Porque o pecado, ele não só atingiu Adão, mas ele foi passado a partir de Adão para todos os homens. E no primeiro capítulo da lição, nós temos aqui as definições do que é pecado. A definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico shatar, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, amartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Queridos, existe uma definição básica para o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O que isso nos mostra? Que o pecado é sempre um ato contra Deus, em última análise. Imagina que eu não xingue ninguém, que eu não deixe de orar, que eu não deixe de ser um bom crente, mas eu perca a paciência e me encontro com um determinado irmão e a gente começa a ter um diálogo mais forte, aquilo vira uma briga, né? E eu agrido fisicamente esse irmão. Teoricamente, eu não fiz nada contra Deus, concordam comigo? Eu fiz contra o irmão. Mas como pegar essa agressão física ou até verbal, psicológica, enfim, e ligar isso com Deus? Porque o mesmo Deus que espera que nós sejamos santos porque Ele é santo, Ele diz que eu devo amar o meu irmão. Quando eu odeio o meu irmão, ou quando eu não amo o meu irmão, eu estou desobedecendo uma lei de Deus. Então, todo pecado é sempre uma afronta contra Deus. Fechado isso para a gente? Esse entendimento é fundamental para a gente não ser enganado por erros doutrinários e por heresias, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, definição básica de pecado. O pecado é uma transgressão à lei
de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. Quando as pessoas iam escrever sobre o pecado, lá nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, onde os textos eram em hebraico, eles escreviam a palavra chatá, que significa errar o alvo. Traduzindo isso na doutrina prática para nós, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para o meu modo de viver. Então, quando eu deixo de seguir o propósito de Deus, isso é pecado. Mas, no Novo Testamento, a cultura predominante já era a cultura grega. E a palavra que era usada lá era amartia, que significa errar o alvo. Ou seja, o pecado não é apenas não conseguir viver no propósito de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, além de eu não viver os propósitos de Deus, eu decido ser contrário a eles. Então, o que é o pecado? O pecado é uma transgressão consciente daquilo que Deus determinou. Seja porque eu tomei uma atitude ou porque eu deixei de tomar. Quando eu não faço bem a quem eu posso fazer, a Bíblia diz que eu cometi pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas eu não fiz nada. É exatamente isso. Você se omitiu de cumprir o plano de Deus. O outro ponto do pecado é que o pecado se tornou uma questão universal. Nós tivemos a nossa leitura bíblica na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e ali, aquele texto ele é muito impactante, Mas se vocês lerem o capítulo 1 e o capítulo 2, vocês vão ver que Paulo discorre basicamente sobre duas questões. A primeira questão que Paulo se debruça sobre ela em Romanos é mostrar aos judeus que eles eram pecadores e que eles necessitavam de salvação. Os judeus não estavam garantidos, que era o sentimento que eles tinham. Nós somos o povo de Deus. Então, nós estamos numa posição privilegiada. Paulo joga isso por terra e diz assim: vocês judeus, vocês acham que vocês podem julgar os gentios, porque vocês são o povo de Deus? Quem é você que julga o seu irmão? Lá no capítulo 2, aí Paulo faz um contraste. Ele mostra aos gentios que os gentios também estão igualmente perdidos. E então, quando nós chegamos no texto da leitura bíblica, é aquilo que Paulo escreve aqui com muita propriedade. Versículo 9. Pois que, ou o que vocês acham? Nós somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quando a gente caminha um pouquinho mais, lá no versículo 19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que Paulo quer dizer com esse versículo? Que ninguém tem uma justificativa válida para o seu pecado. Não existe justificativa para o pecado. Então, isso é muito claro para nós, Isso é muito explícito para nós, que o pecado ele não é um problema
apenas daqueles que creem. Os crentes acreditam que são pecadores e que se arrependeram, mas eu não acredito nisso, não. O pecado, ele é um problema universal. Ele é um problema que atinge todos os homens. A corrupção que o pecado causa atinge a raça humana e atinge a cada um individualmente.